Olá, professoras e professores, sejam muito bem-vindos a mais um planejamento de aula de tecnologia e inovação, programação. Eu sou a Jéssica Tambor, eu sou formadora na Start by Alura e eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos longos, ruivos ondulados, tenho olhos castanhos, uso óculos e hoje estou vestindo uma camisa azul com estampas florais. E eu não estou sozinha aqui hoje, estou na companhia da formadora Monique, que está conosco aqui de forma remota. Oi, Monique! Oi, Jéssica. Olá, professores. Eu sou a Monique Caldeira. Eu também sou formadora aqui na Start. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos e cacheados. E hoje estou vestindo uma camiseta preta, tá? E eu estou muito feliz em participar desse planejamento de aula com você, Jéssica. Muito bem, bem-vinda, Nick. Bom, e hoje a gente vai falar sobre a unidade que se chama Cyberbullying, questionando comportamentos para promover a empatia, parte 1. E os objetivos de hoje são, então, conhecer essa unidade e também explorar estratégias pedagógicas para poder conduzir as aulas dessa unidade junto com seus estudantes. Legal, Jéssica. E a unidade, professor, ela tem ao todo 8 aulas, nas quais os estudantes irão ter contato com alguns conteúdos, né, e alguns estudos de casos, e para discutir sobre esse tema e construir o projeto. E a divisão dessa unidade será diferente dependendo do ano. Então, vamos mostrar as duas possibilidades. Do 7º e 8º ano, eles verão a unidade inteira dentro do segundo bimestre. Já para o 9º ano, essa unidade será dividida em parte 1, no segundo bimestre, com 4 aulas, e as outras 4 aulas na parte 2, que será dada continuidade no 3º bimestre. E aqui no planejamento de aula, a gente vai separar essa unidade em parte 1 e parte 2. Então, nesse planejamento de hoje, vamos falar sobre as 4 primeiras aulas dessa unidade. E, professor, caso você seja, né, um professor do 7º ou 8º ano, não deixe de acompanhar a parte 2, que vai sair, inclusive, na próxima semana, para você completar, né, o seu planejamento de aula. Isso mesmo, Nick. É bom avisar, né, para os professores não se perderem. E agora aqui está a carinha do nosso projeto dessa unidade. Então, ele consiste aí em o que se assemelha a um chat, né? Que aqui a gente vai chamar ele de Start Zap, aonde a gente vai digitar ali e enviar mensagens. Mas, nesse caso, vai acontecer aqui um caso de cyberbullying. E a pessoa vai poder escolher se ela vai defender essa pessoa ou se ela vai simplesmente não responder. Então, ele pode aí tomar diferentes caminhos dependendo da escolha dele. Aqui a gente vai trabalhar, então, habilidades da BNCC de reconhecimento e debate sobre cyberbullying e também construção de soluções computacionais. Bom, eu vou encerrar agora esse primeiro bloco e já eu volto para falar um pouco mais sobre essa unidade. Até mais! Bem-vindos de volta, professores. E agora nós vamos ver os objetivos que serão alcançados ao longo dessas 4 primeiras aulas da unidade. O primeiro deles será diferenciar o bullying e o cyberbullying. Depois, análise e classificação de diferentes casos. E, por último, estratégias de combate ao cyberbullying. Lembrando, professor, para que você acesse o material do professor que está presente na sua plataforma. É muito importante para que você possa ver os objetivos de aprendizagem específicos de cada aula. E para alcançar esses objetivos, nós trouxemos algumas orientações, né, Jéssica? E a primeira delas é dialogar sobre o formato da unidade e o desenvolvimento das primeiras aulas, professor. Esse diálogo é necessário porque os estudantes eles estão acostumados a desenvolver projetos, né, em aulas de pensamento computacional e programação, o que somente vai ocorrer nessa unidade a partir da 4ª aula. Portanto, é importante a gente conversar sobre o novo formato dessas aulas, que nas primeiras semanas, né, que serão aulas mais dialogadas com os estudantes. E alguns pontos de atenção também incluem manter a seriedade nas discussões, estar atento a possíveis gatilhos para os estudantes, né, que já vivenciaram situações semelhantes, e focar no diálogo respeitoso. E esses pontos, professor, são importantes também para os alunos, né? Então, a gente tem que compartilhar com os estudantes para que eles tenham cuidado ao discutir esse tema, por exemplo. Isso mesmo, Nick. Bom, e aí para ajudar os estudantes com a diferenciação do que é bullying e do que é cyberbullying, a gente trouxe aqui um fluxo de classificação. E aí é legal para a gente conseguir comparar algum caso base que tenha acontecido, para a gente entender se isso foi bullying ou cyberbullying. Então, a gente analisa esse caso base e aí a gente pensa, isso aconteceu em um ambiente virtual? Caso sim tenha acontecido em um ambiente virtual, a gente tem que pensar se isso é recorrente. Se for recorrente, então, isso é cyberbullying. Agora, se não for recorrente, isso pode ser considerado assédio ou importunação isolada. O porquê disso? Porque a pessoa pode ter se arrependido, pedido desculpa, então é algo isolado. Agora, se o caso ele não aconteceu em um ambiente virtual,
Aí a gente tem que pensar, ele é recorrente? Caso ele não seja recorrente, ele também vai ser a importunação isolada. Agora, se ele não aconteceu em um ambiente virtual, mas é recorrente, o nome disso é bullying. Então, o que faz a diferenciação é o ambiente. Se aconteceu em um ambiente virtual, é cyberbullying. Se não foi no ambiente virtual, é chamado de bullying. Então, essa é a grande diferença entre os dois termos. Muito bom, Jéssica. E nessa unidade também, os estudantes eles vão debater diferentes comportamentos e estratégias, né, para combater o cyberbullying utilizando casos de exemplo. E esses casos serão apresentados no vídeo que os estudantes vão assistir dentro da plataforma. E um dos exemplos é um print fictício do fórum da Start, onde o nosso aluno coach, né, ele faz um pedido e o outro aluno ele responde de uma forma um pouco mais grosseira, digamos assim. Então aqui nós temos um exemplo do coach perguntando, né, alguém pode me ajudar com esse problema? E aí nós temos um outro aluno que responde da seguinte forma, você só pergunta coisa idiota, estuda mais antes de vir aqui. E aí, após receber essa violência, né, essa mensagem um pouco mais agressiva, o coach ele para de fazer perguntas no fórum, por exemplo. E aí nós precisamos que os estudantes eles analisem a situação, né? E primeiro classifiquem isso. Isso é um caso de cyberbullying? Depois eles pensem em estratégias. E algumas perguntas, professor, para nortear esse momento, são as seguintes, né? Como você se sente observando essa situação, né? Como você se sentiria se essa situação acontecesse com alguém que você gosta, por exemplo? Essas perguntas, elas vão nortear o aluno para começar a refletir sobre esse tema. Legal, Nick. E nessa unidade, então, vão ter vários estudos de caso que serão apresentados. E para isso ficar de uma forma mais organizada, professor, a nossa sugestão é que você, primeiramente, apresente todos os casos para os estudantes, depois, separe eles em grupos. E aí, cada grupo, né, vai analisar um estudo de caso diferente. E eles vão registrar as discussões. Cada estudo de caso, ele tem ali umas 2 perguntas norteadoras, então é legal que eles registrem em folha essas respostas que eles vão dando. E depois façam um momento de compartilhamento com a turma toda, para que todos saibam quais foram as soluções que os outros grupos conseguiram. E aí, aqui, professor, é importante que você faça esse registro para que depois ele possa ser utilizado como um recurso de avaliação para você, tá? E agora, nós vamos encerrar esse bloco e já já a gente volta com mais dicas sobre essa unidade. Até mais! Bem-vindos de volta, professores. Bom, nessa unidade estamos falando sobre cyberbullying. E a gente sabe que esse é um tema muito presente na vida aí dos nossos estudantes, né? A gente sabe que essa unidade ela vai ser trabalhada desde o 7º ano, 8º e 9º ano. E a realidade dos estudantes do 7º é muito diferente da realidade dos estudantes do 9º, por exemplo. Então, o tipo de bullying, o tipo de cyberbullying que o estudante ali de 13 anos recebe e o estudante de 15 anos recebe é bem diferente, né? O de 9º ano por muitas vezes é muito mais pesado o tipo do cyberbullying que ele recebe. Então, é legal você contextualizar essas diferenças também com os seus estudantes. Talvez os estudos de caso que tem dentro dessa unidade tenham ali algumas palavras que para o 9º ano não vai ter tanto sentido. Por exemplo, você é feia, né? Para o estudante do 9º ano, ele lida com cyberbullying ali muito piores. Então, é importante trazer essa discussão também do que eles veem na realidade deles, ali no convívio deles. Traga essa discussão para os estudantes para que eles digam ali relatos. Você também pode trazer alguma discussão sobre alguma série ou algum caso que eles viram em filmes ou em novelas, talvez, que seja ali do convívio deles, de casos que já tenham acontecido para que eles tragam, né? A gente está também agora pensando em que você faça um mapeamento da sala de aula antes de iniciar essa unidade, né, Nick? Você pode falar um pouquinho sobre o mapeamento? Posso sim, Jéssica. E os exemplos que você trouxe realmente são muito bons, né, para contextualizar essa unidade para o estudante. E antes mesmo, professor, também de iniciar esse trabalho, né, com os estudantes dessa unidade, é essencial realizar um mapeamento para a gente poder compreender o contexto da nossa turma, como a Jéssica ela trouxe. E a gente sabe que discutir, por exemplo, cyberbullying com estudantes, especialmente, né, adolescentes, pode ser desafiador e delicado, né? E é importante a gente entender se já ocorreram casos de bullying ou cyberbullying entre os estudantes, né? Conversar também com outros professores, a gestão escolar, pode ajudar bastante nesse caso. Pois, caso isso já tenha acontecido,
isso pode ser um gatilho emocional para os estudantes, né? E aí vai exigir que a gente tenha ainda mais cuidado ao discutir esse tema, por exemplo. E também é importante a gente verificar se o estudante ele já conhece essa temática, né? Se eles têm uma noção do que é bullying, do que é cyberbullying, e principalmente, professor, se eles entendem a consequência, né, de praticar esse tipo de violência com outro estudante, né, com outro colega. E isso pode servir como uma avaliação diagnóstica nesse momento. Além disso, ao iniciar essa discussão com os estudantes, é necessário observar, né, se os estudantes eles podem levar o tema a sério ou não, né? Sabemos que, né, de novo, os adolescentes, né, quando a gente fala de discussões um pouco mais sérias, eles podem tratar isso como uma brincadeira, né? Então, é algo que não é nada demais. E o que pode resultar, inclusive, num efeito contrário. E não é isso que a gente quer, né? Então, em vez de combater o cyberbullying, por exemplo, a gente acaba instigando ainda mais, né, essa situação. Portanto, é importante a gente identificar se esse estudante, né, que pode não levar esse tema tão a sério, para a gente poder intervir no momento correto, para poder manter a seriedade desse tema, e não, inclusive, não atrapalhar ou não dar gatilho em outros estudantes, né, que estejam passando por isso, por exemplo. Exatamente, Nick. E aí, professor, caso você, nessa atividade, acabe descobrindo algum caso que tenha acontecido grave, que esteja ainda acontecendo, você pode pedir ajuda para o Conviva, que cuida ali da escola, da sua unidade. Eles vão saber melhor direcionar quais atitudes podem ser tomadas para também conseguir amparar esse estudante que pode estar sofrendo com esse tipo de ameaça, né, de bullying ou de cyberbullying. Bom, e aí, a ideia aqui, professor, é que você expanda esse conhecimento para além da sua sala de aula, né, para além da sua disciplina e leve também para a comunidade escolar. Então, seria interessante que os estudantes eles produzissem cartazes ou cartilhas com esses temas, ou até mesmo um podcast. Seria algo bem interessante se a sua escola tiver abertura para isso. E aí, algumas sugestões de temáticas para a elaboração dessas cartilhas são, por exemplo, acredito que estou sendo vítima de bullying ou cyberbullying, o que fazer? Nesse caso, o estudante ele vai precisar se colocar no lugar da vítima e pensar em quais atitudes pode tomar, né, para parar com essa violência. Outro tema que pode ser colocado é o que fazer se eu presenciar um caso de cyberbullying? Bom, nesse mesmo momento, o estudante ele vai refletir, né, mesmo que ele não seja com ele, será que ele pode intervir de alguma forma nessa violência que está acontecendo? Existem atitudes que ele pode tomar para ajudar o colega. Então, outro tema que pode ser utilizado aí no cartaz em caso de bullying ou cyberbullying, né? Quem que você deve procurar? Essa informação é muito importante para ter distribuída aí pela escola, né? Porque pode ser que o estudante esteja vivenciando ou esteja presenciando alguém sofrer esse tipo de ameaça e não sabe o que fazer e também tem vergonha de perguntar. Então, nesses cartazes, você pode instruir eles quais os nomes de pessoas que eles podem procurar ali da unidade escolar, quais telefones de autoridades que vocês podem colocar também nesses cartazes, ou o telefone da escola, telefone da diretoria de ensino, ou de alguém responsável do Conviva, pessoas, né, responsáveis por acolher esses estudantes nesses casos. E também, professor, pensar que, já que esse tema vai ser discutido na sua aula, por muitas vezes pode ser que você seja o ponto de referência desse estudante para pedir ajuda. Então, esteja aí aberto, né, e saiba quais recursos você pode utilizar caso isso aconteça. E aí, trouxemos algumas opções de avaliação, né, Nick? Você pode falar um pouquinho pra gente? Posso sim, Jéssica. E seguindo agora, né, para nossas avaliações e sugestões de verificação e de aprendizagem, professor, essa unidade ela possui exercícios aula a aula. E você pode ver através do seu painel de gestão a quantidade de tentativas que o estudante eles tiveram em cada pergunta. E também é importante identificar, através, né, da exposição elaborada, a compreensão dos estudantes sobre o tema. E também analisar o registro escrito dos estudantes, dos estudos de caso, né? Por isso, destacamos a importância de pedir que escrevam, né, e registrem de alguma forma suas discussões e análises para poder utilizar isso como um recurso de avaliação nesse momento também, para que você possa avaliar o estudante nessas 4 primeiras aulas dessa unidade. E nós temos também aqui um documento orientativo, professor, que a gente criou justamente, né, com algumas dúvidas frequentes, que as dúvidas que mais aparecem. E nesse documento nós temos várias dicas e orientações também sobre como você pode conduzir as suas aulas e sobre outras ferramentas que vão estar presentes dentro das unidades, né? E vai ser, inclusive, um bom material para você ter por perto, caso surja alguma dúvida. Não é mesmo, Jéssica? Isso mesmo. Bom, e com isso vamos chegando ao final desse planejamento de aula. Eu trago aqui na tela o QR Code para que vocês deixem as suas avaliações. É muito importante para a gente esse feedback para que a gente possa melhorar a cada planejamento. Muito obrigada por terem assistido a gente até aqui e também muito obrigada pela participação, Nick. Eu que agradeço, Jéssica. Foi ótimo fazer parte desse planejamento de aula com você e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.